Como atuará o mandato da deputada Luísa Maia, uma vez que a mesma foi votada em mais de 80 municípios baianos? Como fazer para atender as expectativas e necessidades destes municípios e fazer com que seu mandato seja visto e atuante em todos? Primeiro, eu acho que esse resultado é uma responsabilidade muito grande para a gente, né? Porque quem iniciou uma campanha achando que a gente ia concentrar nossa campanha na região metropolitana, a campanha cresceu, estadualizou, e aí a gente não podia também se negar a ter apoio ou receber os apoios que estavam surgindo, né? Então a campanha cresceu muito, eu acho que é uma responsabilidade grande, mas a gente está preparado, porque o que nós fizemos aqui em Camaçari, todo esse trabalho nosso de organização, essa gestão comandada pelo prefeito Caetano, de participação do povo, tudo isso levou muitas pessoas a terem essa curiosidade e quererem ajudar e participar desse projeto maior. Acho que o que a gente vai fazer pelos municípios, eu sou uma política assim, que eu não faço carreira solo na política, eu tenho minhas ideias, eu tenho muitos projetos, eu tenho muitas coisas, mas eu gosto de fazer a política sempre ouvindo quem me apoiou. Eu tenho uma máxima que eu digo sempre: quem me ajuda a ganhar a eleição, me ajuda a construir o mandato. O mandato é para servir aos interesses dos grupos, dos segmentos da sociedade que me apoiaram. Então, aí eu estou tranquilo, né? Agora eu tenho, assim, muitos temas e muitas coisas que eu quero debater. Por exemplo, reforma agrária, reforma tributária, a reforma política, o meio ambiente, a questão das mulheres, dos negros, que têm ainda menos direitos, o racismo que a gente sabe que ainda existe no nosso Brasil, que tem uma falsa democracia racial, mas que é negado pelas grandes elites, principalmente as elites brancas, mas é praticado também cotidianamente na vida do negro. Para a gente chegar nesse espaço, a gente tem que ir derrubando barreiras, tirando as pedras que colocam no nosso caminho. E eu cheguei a ser deputada estadual por força do nosso projeto. Claro que eu não tenho a falsa modéstia de não reconhecer o meu trabalho, a minha trajetória e tudo, mas esse resultado também não é mérito só meu, é mérito de um projeto que é comandado aqui pelo prefeito Caetano, um trabalho que a gente já faz há muito tempo e que culminou com essa votação expressiva que até eu fiquei surpreso, né? Eu achava que a gente ia ganhar as eleições, mas eu ser hoje a mulher mais votada da história da Assembleia é uma coisa que realmente me surpreendeu, né? Mas me surpreendeu, mas também me deixou muito forte, me deixou muito feliz, me deixou ainda com a consciência da responsabilidade do trabalho que eu tenho que desenvolver lá na Assembleia. E você tocou no assunto, esse fato histórico de ser a mulher mais votada na história da Assembleia Legislativa, isso lhe credencia. E o fato também de ter 291 municípios votando em Luísa Maia, isso lhe credencia a ocupar o lugar de destaque hoje na articulação política no governo do Estado? Porque eu acho assim, é um resultado eleitoral, é uma demonstração da força do nosso município, do nosso projeto, do nosso grupo. Você sabe que o nosso partido, o PT, é um partido plural, são várias tendências. E esse resultado, eu acho que é um fortalecimento do grupo. Isso aponta para a gente, indica para a gente que o trabalho que nós estamos fazendo tem o reconhecimento da população. Então, me deixa fortalecida e tudo. Agora, essa questão de ocupar esse ou aquele espaço, as pessoas falam: você vai ser a presidente da Assembleia? Eu digo: não, gente, eu estou chegando aqui, eu tenho muitos companheiros que já têm aqui 3, 4, 5 mandatos. Eu acho que a gente tem que, é igual aquela piada do Pato Novo, né? Pato Novo não mergulha fundo, porque você está chegando, você ainda precisa conhecer as estruturas, essa coisa toda. Então, eu me coloco assim, eu quero ser uma boa deputada, eu quero ser uma militante, atuante, como sempre fui em toda a minha vida política. Agora, os cargos, os espaços, isso aí o que naturalmente é de direito de qualquer grupo político, obviamente a gente vai reivindicar. Mas eu não tenho ganância, sabe, por poder, sabe, André? Eu não tenho ganância, o poder não sobe na minha cabeça. Eu quero o poder assim, porque eu acho que no poder você consegue transformar a vida das pessoas, você consegue dar os indicativos que você acredita. E o que é que eu acredito e o que é que eu quero modificar? A injustiça, a pobreza, as desigualdades sociais. É esse o meu princípio, essa a minha meta final. Aproveitando a deixa que a senhora falou agora sobre os partidos ocuparão os espaços políticos e no governo os cargos que são de direito. Claro que partido com mais expressão política ocupará mais cargos e deputados com maior votação, se não me engano, será que deputada a quinta mais votada da Assembleia. Então, corre nos bastidores políticos o comentário da senhora ser promovida, ser convidada por Wagner para ocupar uma secretaria no governo do Estado. Talvez uma secretaria como a SEDES, uma secretaria de grande importância.
Qual a veracidade nisso e como a deputada receberia esse convite? Não, se for feito o convite, é claro que é com muita satisfação. Vou discutir com o grupo, né? Como eu te falei, eu fui eleita deputada. Eu estou preparada, estou com a cabeça feita, como diz na gíria, para ser deputada. Se surgiu o convite, porque a imprensa já me nomeou para várias secretarias, já me tirou, já me botou em vários lugares. Eu já tive 6 vezes com o governador depois da eleição, ele nunca falou isso. Mas se pintar o convite, a gente vai discutir se for uma secretaria, um espaço que a gente tenha condição de assumir também, porque eu também só posso assumir uma coisa que eu vejo que eu tenho condição de dar conta, né? Aí nós vamos discutir com o grupo, se o grupo achar que é o caso, mas eu inicialmente estou preparada para ser deputada, né? Eu gosto, apesar de eu achar que tem muitos limites o poder legislativo, mas eu sou uma militante, né? Então eu me apoio muito nos movimentos sociais, a minha luta toda é ajudando a organizar o povo para a gente conquistar os direitos que ainda não são negados. Então, mas eu sei também que no executivo você tem também capacidade de resolver uma série de coisas. Então é isso, se vier o convite nós vamos discutir, vai ser uma honra para mim, mas até agora não veio nada, né? Então é só o verbo da mídia, a mídia me bota, me tira, já me botou em várias secretarias, já me botou na presidência, até em ministério já me colocaram. E permanecendo na Assembleia, diversas comissões existem ali na Assembleia e com a votação que obteve e com o espaço político, com certeza é um dos nomes para ocupar alguma comissão, caso não vá para uma secretaria, alguma comissão na Assembleia. A deputada já pensou em alguma comissão que seria de interesse e de identidade com o seu mandato? Não, o fato, eu sou uma professora de formação, né? Desde 13 anos que eu dou aula, foi uma opção consciente minha, então eu tenho muito interesse em debater essa questão da educação, até porque eu acho que o nosso Brasil está muito atrasado. O sucateamento que fizeram com a educação no Brasil, nós temos que ter coragem de rever algumas coisas aí. Dilma vai precisar investir mais na educação, tem que dar uma virada para poder a gente realmente acompanhar o desenvolvimento no mundo, principalmente com essa história da globalização. O Brasil, em termos, até no crescimento do Brasil, se a gente não qualifica, se a gente não tem profissionais qualificados, se a gente não tem professores preparados para dar uma virada, a educação do nosso país, você sabe que é uma coisa que está realmente do século XIX ainda. Então, tenho muito interesse em fazer essa discussão, como também a questão das mulheres, né? É um outro tema, assim, que eu sou militante de carteirinha desde que eu me entendo por gente. Eu nunca aceitei que mais da metade dos seres humanos tivesse menos direitos, né? Isso foi uma decisão do machismo e da sociedade capitalista. A gente tem discutido muito sobre a parte mais burocrática do trabalho, muito a Assembleia. Mas, voltando àquela primeira pergunta, como fazer para que os 281 municípios sintam a presença da deputada Luísa Maia? Como estar em 281 municípios? Como fazer o município aparecer em 281 municípios? Já pensou nisso? Tem que rebolar, né? Eu, por exemplo, no extremo sul da Bahia, eu tinha passado lá 2 vezes ou 3 viajando de carro para o sul, para o Rio de Janeiro. A gente, às vezes, passava por lá, dormia um pouco, nunca tive nenhuma relação política. Aí um candidato a deputado federal, o Bosco, né, veio fazer uma dobradinha comigo, eu tive 5 mil votos na região, né? Então, é uma região, obviamente, que eu tenho que ter uma relação política diferente. Nós estamos implantando um escritório, tive lá já depois da eleição, desço em Porto Seguro e sigo de carro umas 3 horas para Teixeira de Freitas, porque não tem avião para lá. São quase 1.000 quilômetros de 900 e tanto, sei lá, de distância. Mas a gente tem que estar presente, porque não é só a presença física, é o trabalho também, a organização. Nós temos as representações nos municípios. Por exemplo, região de Irecê, eu tive também em torno de 5 mil votos ali, entre Central, Jussara, São Gabriel, América Dourado, João Dourado e Xique-Xique. Aquela região toda ali, somando, deu São Gabriel, né? Me deu quase 5 mil votos também. Então, tenho que dar uma assistência, né? O que eu estou pensando fazer logo após a posse é chegar nesses municípios e fazer um planejamento, porque como eu tinha te dito que eu gosto de atender as demandas da comunidade, então eu quero ver o que a comunidade tem, quais são as suas demandas, o que a gente pode fazer enquanto deputada, com as emendas, com os projetos, e fazer essa, central mesmo. Eu tinha uma relação familiar, né? Meu marido é de lá, a gente ia passar um tempo na roça lá do pessoal dele, e descer. Agora não, agora eu sou uma representante política do município, né? Eu tive em torno de 5 mil votos por lá. Aqui a região metropolitana, Simões Filho, 3 mil votos, Dias d'Ávila quase 8 mil votos. Essa região aqui, minha votação foi quase que 60% dos meus votos foi na região metropolitana. Então é uma região também que eu tenho que dar muita atenção.
e que a gente tem demandas parecidas. Vindo para a Câmara Municipal, a senhora sai da presidência da Câmara com todas as contas aprovadas. Estou com saudade aqui, já está o presidente aí. Por sinal, a senhora sai com todas as contas aprovadas, com algumas ressalvas. Como é que está a resolução dessas ressalvas? E o que não for resolvido ainda no mandato da senhora, fica para o próximo presidente resolver? Ou como é que procede esse processo? A gente responde, justifica. Por exemplo, uma das ressalvas foi aquele negócio de ter pago aquelas horas extras para os vereadores, que tinha caído no Congresso, lá em Brasília, e o entendimento da minha assessoria jurídica era que não era uma coisa automática. Então, eles, inclusive, são testemunhas, eu não queria pagar. Aí falaram, não, se tiver algum problema a gente devolve. Estamos devolvendo, né? Já devolvemos 140 mil, não foi isso, gente? Agora, porque é uma determinação do Tribunal de Contas, que é quem nos fiscaliza, e vamos devolver. Uma das ressalvas foi essa. Agora, nessa última conta, eu nem me lembro o que foi, porque o Tribunal ele é muito rigoroso com o Poder Legislativo. Tá certo que tem que ser, é o dinheiro público, mas questionar tudo, a gente num município desse tamanho, gastar 300 mil de combustível no ano, não tem justificativa. E aí é uma perseguição não digo assim perseguição, mas é um rigor assim com o vereador. O vereador não pode ter o carro, o telefone questiona, notificações e tudo mais. Mas no mais a gente tem muito cuidado. Hoje, esse ano estou devolvendo mais 3 milhões. O ano passado, em função da crise, a gente ia fazer o anexo nosso. Acabamos jogando para o novo presidente, porque também a gente não sabia o desdobramento da crise, uma crise internacional. Nosso município, um município exportador, estava perdendo muita receita. E aqui o Poder Legislativo dava para a gente segurar, mas no ano passado devolvi quase 6 milhões. Esse ano a gente está devolvendo 3, porque tivemos que fazer algumas coisas mais na Câmara. O próximo presidente vai fazer o anexo, porque provavelmente vai aumentar a representação aqui na casa. Não sei ainda quanto, porque vai depender do debate, da discussão aí entre os vereadores. E nós já estamos com pouco espaço, né? Então essa obra aqui já deve ter mais de 10 anos, né? Se eu não me engano. Mas é isso, né? Eu tinha dito à minha equipe que eu queria minhas contas aprovadas sem ressalva, mas é muito difícil, porque o rigor da fiscalização do tribunal é muito grande. Até porque tem gente que diz, se o tribunal não fiscalizar, não notificar, vai fazer o quê? Né? É o papel deles, né? Mas a gente tem discutido com eles, mostrado todas as notificações, a gente responde. Eles, por exemplo, questionam que a pessoa que tem um cargo de confiança, que é um assessor de um vereador, não pode fazer um curso. Como que não pode? Se o vereador quer que seu assessor fique preparado. Então, é uma exigência muito grande que você acaba fugindo dessa questão aí de não ter ressalva nas suas contas. Mas, graças a Deus, eu tenho muito rigor, muita transparência com o dinheiro público. Eu acho que isso tem que ser. Foi uma das minhas metas. Eu tenho certeza que nosso novo presidente também vai dar continuidade a isso, porque a gente sabe que dinheiro público é coisa séria. A gente não pode tratar isso aqui como se fosse nosso. É do povo. Tem que ter transparência e qualidade no gasto. Ok, a presidência da Câmara foi comandada durante 6 anos pelo PT. 2 anos com o ex-vereador deputado Bira Coroa e 4 anos com a senhora. Por que logo agora, que tem 5 vereadores do PT, passar a presidência da Câmara para vereador de outro partido, não do PT? Qual é a estratégia, o porquê aconteceu dessa forma? Então, veja só, Bira, quando nós ganhamos, depois a gente se elegeu. Como o meu projeto estava ainda no meio, né, eu tinha que concluir algumas coisas, também me candidatei. Os meus pares acharam que realmente tinha que ser mais 2 anos para a gente. E aí depois a gente também analisou, porque tinha uma discussão muito grande nos partidos aliados que o PT não pode, o poder, não pode os cargos, os espaços importantes, ficar só na mão do PT. Não é a quantidade de vereadores que define isso, porque senão o presidente da Assembleia Legislativa seria do PT, que nós somos uma bancada de 14 na Assembleia Legislativa, e a bancada maior, logo após a nossa, tem 6 deputados. Não é esse o critério. O critério é de que os partidos da base, quando nós tínhamos 10 candidatos, né, todos me procuraram, o que foi que a gente acertou com eles e discutimos inclusive com o nosso líder, o prefeito Caetano, no sentido de que também nos orienta politicamente, que o que foi dito, que o que tivesse mais viabilidade, o que tivesse a capacidade de se articular mais, de conquistar, porque é um eleitorado muito pequeno e qualificado, né? Eram apenas 13 votos, 12 votos, porque o presidente é o candidato, mas vota também. Né?
Então, eu acho que o presidente atual, hoje eleito, Zé de Elísio, ele teve a capacidade de aglutinar, porque a bancada do PT são 5, a bancada da oposição são 2, a bancada é 2, né? E os aliados, 6 vereadores, são 6 vereadores. Então, ele soube articular, ele soube dialogar, inclusive que quase todos eram candidatos também. Como ele foi candidato também quando eu fui candidata, e discuti com ele, e a gente acabou compondo. Tudo isso é o diálogo, é a composição, são as negociações, os acordos políticos que a gente faz. Tudo isso são coisas que é normal nessa discussão, nesse debate, porque quem não pleiteia ser o presidente da Câmara de Camaçari, um município importante, que está crescendo, se desenvolvendo, que tem uma gestão que hoje é referência na Bahia, em todos os lugares. Então, é um poder importante. Então, é legítimo todo mundo desejar ser o presidente, mas só quer um cargo só. Então, o Zé teve a capacidade de dialogar com todo mundo, de discutir, de mostrar o projeto dele. E ele foi caindo na simpatia de todos. Ele conseguiu aglutinar 6 votos. A nossa bancada, a bancada do PT, não conseguiu unificar, tinha uns 4 candidatos. Isso também eu acho que nós erramos. Eu acho que é legítimo o meu partido também pleitear ser o presidente da Câmara. Não tem nenhum problema. Eu fui, Bira foi, né? Não tem nenhum problema. Mas também não tem que ser, não estava escrito nas estrelas e nem está determinado em um lugar que um partido que tem a maioria na Câmara, que é o que eu estou lhe dando o exemplo da Assembleia. Nós somos 14 deputados estaduais e parece que 13 agora com aquele negócio lá com o Carlinhos. E não vai ser do PT o presidente da Assembleia. Então, e a bancada seguinte, maior, tem 6 deputados. Então não é esse o critério. O critério é político, o critério é de diálogo, é de conversa. Então são essas coisas normais da política, né? É sabido na cidade toda o descontentamento do vereador Theo Ribeiro. Ele já deu declarações em rádio, já falou na imprensa. E não é segredo esse descontentamento do vereador, um vereador querido por muitos, mas de temperamento forte. E ele questionava ter o mérito de ocupar o cargo em virtude de já estar aqui há mais tempo e etc. Como é que o PT tem analisado essas discussões, essas declarações de Theo sobre o episódio do presidente da Câmara na mídia e o que é que o partido vai tomar como providência ou vai tomar alguma providência ou já conversou com o vereador? Não, o partido, enquanto uma instância, uma instituição política, ainda não reuniu para tratar dessa questão. Eu, pessoalmente, acho que tem sido uma coisa muito feia. Não pode se confundir a questão política com a questão pessoal. Eu acho que as declarações de Theo foi muito feia. Eu, inclusive, tinha muita simpatia pela candidatura dele, discuti com ele, falei para ele se viabilize, conquiste mais votos, que não tem nenhum problema. A nossa bancada não conseguiu se unificar. Nós tínhamos 4 candidatos até o último dia da decisão, na véspera da decisão, não tinha unidade. Então, quem conseguiu unidade e ganhar, inclusive, votos do PT foi o presidente eleito, né? Agora, eu acho que não dá pra gente, eu acho que é uma demonstração da ingenuidade, da imaturidade, digo isso, estou dizendo aqui a você porque já disse a ele, acho que não é por ali, eu acho que o debate tem que ser político. Theo confundiu as coisas, né? Partiu para uma agressão para Caetano, pela amizade pessoal que ele tinha, que não tem nada a ver. Nós somos um poder legislativo. Obviamente, Caetano, nós respeitamos ele como nosso líder político. Mas ele não chega aqui, não batia na mesa, é esse ou aquele, não. Esse aqui sabe os 2 meses que ele passou aí, conversando, foi, como dizia um amigo meu, foi muita conversa, foi muito diálogo, foi muito mostrar o desejo dele, os projetos dele. Então não é por aí. Eu achei que uma coisa muito feia, muito antiético. Abomino esse tipo de prática, esse tipo de reação. Não é por aí. Descontentamento do vereador é exclusivo dele ou isso afetou alguma parte dentro do partido, causando talvez um desgaste dentro da legenda? Não, o nosso partido, André, ele tem mais de 15 tendências. É um partido guarda-chuva, um partido que foi criado logo após a ditadura para abrigar todos os grupos políticos que viviam na clandestinidade. Então, brigar dentro do PT é uma coisa normal. Lula diz que quando a gente não acha que brigar, a gente briga entre a gente mesmo. Mas é uma briga salutar, é de debate, é de ideia, de você dizer a verdade, de você discordar e de você enfrentar a discussão, você argumentar. Agora, quando toma decisão, claro que a minoria tem que se submeter à maioria. Isso é o principal, a norma principal da democracia, né? Não existe outra coisa. E na bancada, a maioria decidiu por
participar da mesa, votar, porque o vereador não queria levar ao extremo da reação. Uma coisa muito ruim, porque despolitizada, né? Então a reação de Theo, ele que me desculpe a ausência, mas já disse a ele, inclusive, foi uma reação pessoal, emocional, rasteira, inclusive, de baixarias, e despolitizada, não é por aí. Você tem que, mesmo que você discorde, eu fui derrotada, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui nesse negócio do pedágio. Eu não sou uma pessoa que discorda do pedágio, mas fui derrotada, agora eu vou escolher para meu governador, porque ele implantou o pedágio, ele chamou a licitação para pedagiar as BAs, e nós estamos cercados por cinco praças de pedágio. Discordo, faço esse debate público em qualquer lugar, mas no maior respeito. Primeiro que eu reconheço o que ele faz. Ele não pode querer desqualificar Caetano, dizer que Caetano é uma pessoa, como ele disse, aquele monte de bobagem lá. Não pode, porque você não pode pegar um problema pessoal seu, ou um desejo pessoal seu, ou uma coisa política, e transformar numa questão pessoal e fazer aquelas baboseiras. Ele pegou muito mal para ele, eu acho que a repercussão tem sido muito ruim. Dentro do partido não, é normal a gente brigar. Tem gente que passa assim na rua, vê aquela confusão do PT, depois sai todo mundo alinhado, unificou, brigou. Debate, nós temos aquele expediente que é a lista do PT, que é uma comunidade interna, que se alguém vê, ele vai ter um partido ou um bocado de inimigo, mas é assim mesmo, é a discussão, o debate, acontece. Quando unifica, todo mundo vai para a luta. Então, nós vamos ter o candidato a sucessor do PT, provavelmente, porque é o partido maior. Tudo mais. Quer dizer, até a presidência da Câmara não podia dar uma oportunidade a um vereador, um aliado de outro partido, e que teve a capacidade de se viabilizar. Não foi assim, é esse aqui porque é aliado, não. Tinham 10 candidatos, não é verdade, Zé? Tinham 10 candidatos, todos 10 falaram comigo. Eu digo, e aí, eu tive o apoio de todo mundo, só que não me apoiou na candidatura de estadual, foi o bispo Jair que conversou com a gente, que disse que tinha os 2 candidatos dele, elegeu 2 estaduais, não foi isso? É uma questão da igreja, e nós respeitamos, e continuou sendo parceiro nosso e aliado nosso, não tem problema nenhum. Fiz a discussão com ele, não fui o bispo Jair, fui lá dizer, mas me arranje os votos, não, ele com seus votos lá na igreja. Então não tem nenhum problema. Agora, não está escrito nas estrelas que tinha que ser esse ou aquele. Aquele que teve capacidade de se viabilizar e de debater e de conseguir mais votos, foi quem ganhou. Você tocou num assunto interessante. Até o último momento, praticamente o último dia da eleição da Câmara, o PT tinha 4 nomes disputando. Hoje, falando já em 2012, o prefeito já falou, os candidatos se lancem na rua, façam o trabalho, quem tiver melhor na pesquisa há de ganhar. Só que, se deixar para cima da hora a unificação em torno de um nome, ou o trabalho em prol desse nome para suceder o trabalho que o prefeito Caetano iniciou em Camaçari, será que não pode acontecer um episódio como este aqui da Câmara, do PT, essa própria, não vou chamar de desunião, esse próprio debate entre diversos candidatos petistas que hoje se lançam, atrapalhar no consenso em prol de um nome? Não, eu não tenho opinião, não. Eu acho que está muito cedo, e não vejo nenhuma vinculação automática do que aconteceu agora na eleição da mesa da Câmara. Acho não. Acho que todos no PT aceitaram, né? É natural você ganhar, você perder numa disputa política. O que não é natural é você ter uma reação boba, infantil, feia, ridícula, pessoal, baixaria, de baixo nível, que foi o vereador Theo. Mas eu acho que mostra, inclusive, que ele não tinha maturidade para ser o presidente da Câmara, né? Porque então, como trabalhar para que em 2012 não tenha isso entre diversos candidatos do PT hoje, pré-candidatos a 2012? Eu acho que não tem isso, porque isso foi um caso específico. E as pessoas que estão lançando seu nome, que estão colocando seu nome para ser avaliado, para disputar, sabe que é um primeiro momento, é uma preliminar, você está colocando. Se você crescer, se você tiver uma certa aceitação, tudo bem. Se não, eu acho que na democracia é assim. A democracia dá trabalho. Eu digo, quem não dá trabalho é a ditadura, que um só chega e diz, é assim. Você lembra da época do carlismo, né? É esse, é aquele. Não, agora é disputa. Você vai ganhar simpatia do povo, dos aliados, dos partidos. O que tiver mais condição, o que tiver a melhor condição, ou que tiver a condição de articular, mas eu acho que esse se fortalece e a gente não vai ter nenhum problema, não. Não vejo como nenhum problema, André, não vejo como nada automático, assim, uma coisa vinculada à outra, não. Porque, primeiro, dentro do PT é normal, o que não é normal, já te falei, e acho que nós vamos construir esse projeto para 2012 também de uma forma muito democrática, que é
ouvindo a comunidade, as pessoas botando o seu nome, se lançando, vendo as reações e tudo mais, e no fim pesquisar para ver que nós não queremos é perder, né? Porque seria interromper um projeto importante que está transformando essa cidade numa cidade muito mais bonita, muito mais humana, muito mais justa, muito mais de todos. Então isso aqui não pode ser interrompido. O que a gente não pode é voltar àquela época da exclusividade de se governar para menos de um terço da população, a cidade só ter pobreza, estou falando nisso, crescimento torto. Nesse momento que a vereadora parte agora, sai de um âmbito municipal e parte para um cenário estadual, qual é a mensagem que hoje a deputada estadual Luísa Maia deixa para o seu eleitorado aqui de Camaçari? Primeiro eu agradecer, né, a votação, né? Nunca nenhum político também teve uma votação para uma eleição de 25 mil, quase 25 mil votos. Eu fiquei muito feliz, eu acho que tudo isso é o resultado do nosso trabalho, da nossa trajetória de luta. Mostra pra gente que vale a pena a gente lutar com esse rumo, com essa visão que eu tenho da política. Agradecer a todos que tiveram essa confiança. 2011 vai ser bom para todo mundo. Camaçari, eu quero desejar a todos os munícipes que a gente continue juntos, né? Isso é fundamental. Para mim, a vitória do nosso projeto, o sucesso do nosso trabalho na Assembleia Legislativa vai ser a continuidade da nossa união. Eu preciso de todos que me elegeram para a gente fazer um mandato realmente que bata nas nossas necessidades, que ajude a avançar a nossa luta, que traga mais desenvolvimento para Camaçari com sustentabilidade, olhando para todos. Mas o que eu quero dizer é isso, é que eu tenho muita esperança que 2011 vai ser um ano importante para a gente. Quero desejar a todos que o que a gente fez durante esses anos todos, durante a campanha, a gente continue fazendo em 2011. E que a nossa força redobre, que a nossa organização, porque eu tenho certeza que a gente vai conquistar muitas e muitas vitórias.